CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi, pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje aborda a agenda ESG na indústria petroquímica. Eu converso com Jorge Soto, diretor de desenvolvimento sustentável da Braskem, a maior petroquímica das Américas e a maior produtora mundial de biopolímeros. Jorge, que prazer te receber aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com você? Olá, Rosana, tudo bem? É um grande prazer estar com você e com sua audiência. Jorge, a gente sabe que a questão da era do fim do petróleo é muito falada quando a gente trata da questão conceitual da agenda ESG, né? Os especialistas dizem que as reservas não devem durar mais do que 50 anos. O que vai ocorrer na sua avaliação com a indústria petroquímica nesse cenário? Será que vocês terão tempo suficiente para abastecer a indústria de matérias-primas sustentáveis? Olá, Rosana. Esse aspecto da matéria-prima, que hoje é principalmente derivado do petróleo, como nafta ou gás, ela, sem dúvida, já está em transição. Na Braskem, por exemplo, desde 2010, nós já temos uma planta, uma fábrica, operando utilizando matéria-prima renovável. E desde 2018, decidimos também investir na produção de produtos utilizando produtos reciclados, ou seja, uma consequência do fechamento do ciclo. Então, a Braskem já está se mantendo nesse sentido. Quão rápido esse movimento da substituição do petróleo ou dos combustíveis fósseis para a indústria petroquímica vai acontecer ainda é uma incógnita. Então, por esse motivo, a Braskem já decidiu que temos 3 avenidas de crescimento: o crescimento via renováveis, o crescimento via reciclados e, eventualmente, o crescimento ainda utilizando a matéria-prima fóssil, desde que traga um benefício de redução de emissões de gás de efeito estufa, porque também estamos muito antenados nessa questão. Você disse que essa questão da matéria-prima já está em transição rumo a uma economia de baixo carbono. O que é que está pegando para uma petroquímica fazer de fato essa revolução verde? Bem, há vários aspectos que devem ser levados em consideração. O principal deles é que o petróleo, ou a energia vinda do petróleo, ainda é uma energia muito barata. Concretamente, produzir produtos com origem renovável ou com origem reciclada é mais caro do que produzir produtos com origem fóssil. Essa é a realidade atual. Isso está mudando em alguns lugares já com a famosa precificação do carbono. Ou seja, entra um custo novo e esse custo novo induz o movimento das empresas para se afastarem um pouco da matéria-prima fóssil. Mas isso ainda está em evolução. Aqui no Brasil, por exemplo, nós não temos isso ainda. Então, há alguns movimentos do governo para que haja uma discussão e para que haja um projeto de lei ou que haja uma lei nesse sentido. A Braskem, desde 2014, nós pedimos publicamente que haja precificação de carbono, porque entendemos que esse deve ser o movimento adequado. Ô Jorge, a gente vê que existem grandes players no mundo todo, no segmento petroquímico, que têm investido em ações que estão fomentando a economia circular e a sustentabilidade dos processos como um todo. Mas sobram críticas no sentido de que a maioria desses agentes praticam o chamado greenwashing, né? Apenas no discurso, aquela aparência verde. Como é a sua avaliação nesse sentido? De fato, a indústria ainda não está comprometida o suficiente com a agenda ESG? No geral, é difícil falar dos meus concorrentes no assunto, não é? Uhum. Mas eu acho que eu vejo que, no geral, a indústria, os grandes atores, os grandes players, têm anunciado movimentos para a redução do uso de matéria-prima fóssil, ou de energia, ou aumento do uso de energia renovável, ou redução de emissões, ou aumento do uso de biofontes na sua matriz, assim como a Braskem. Porém, a Braskem, complementarmente, e vários deles também, eu diria que estão todos se movimentando. Não é simples a transformação de uma indústria que foi baseada na economia linear e de um dia para o outro virar uma economia circular. Ou seja, não é simples de você, como eu disse, é muito mais barato ainda. Estamos falando de décadas de desenvolvimento tecnológico de uma maneira e precisamos trazer uma nova forma de desenvolvimento tecnológico. Essa nova forma não se cria de um dia para o outro. Há digamos assim, as coisas mais fáceis, porém há uma dificuldade enorme em alguns movimentos. Por exemplo, a reciclagem do plástico.
A reciclagem do plástico, já existe durante algum tempo, mas nos melhores países do mundo, ela chega a 50% da forma mecânica. Tem que criar um novo processo chamado reciclagem química, que transforma os plásticos em produtos químicos, e esses podem ser utilizados como matéria-prima na nova indústria. Esse processo essa transformação via reciclagem química é um processo que ainda está em desenvolvimento tecnológico. Então, não é de um dia para o outro que tudo vai mudar. O que é necessário entender que há essa dificuldade e entender o que precisa ser feito do ponto de vista de políticas públicas para que possa ser acelerado. E aí você tocou muito bem, Rosana, a questão de internalizar as externalidades, como precificação de carbono, ou colocar no final da cadeia da produção e da entrega do produto aos clientes a obrigação do uso de matéria-prima reciclada. Quando essa obrigação acontecer, haverá o puxar da cadeia, a demanda, e aí então os investimentos poderão acontecer porque os preços desses produtos serão melhores do que hoje. Como eu disse, hoje é mais caro produzir com matéria-prima renovável ou reciclada, melhoria dos preços poderá movimentar o investimento nesse sentido. Então, não é simples essa mudança na economia, olhando todas essas dimensões. Então, na minha avaliação, indo no seu ponto, especificamente, há vários movimentos anunciados, algumas estão indo mais rápido que outras. Eu entendo o seu posicionamento, entendo quando você diz que esse desejo, né, de ir para uma economia realmente limpa esbarra na questão do preço, esbarra na questão da falta de tecnologia e esbarra na questão da falta de política pública. Mas eu quero saber aqui qual é o grau de comprometimento do setor privado para a gente fazer essa revolução. Até porque há estudos que provam que, no longo prazo, investir em sustentabilidade faz muito bem para os negócios, melhora a performance, melhora a inovação, engajamento dos colaboradores, só traz benefícios. Bem, excelente pergunta, Rosana. Do ponto de vista empresarial, a Braskem tem anunciado compromissos públicos desde 2009. Desde 2009, nós tivemos nosso primeiro anúncio de compromisso público que se chamava "É preciso amadurecer para ser verde". Olha que frase interessante. Porque naquele momento se discutia a COP15 em Copenhague, o clima. Era necessário entender o que estava por trás disso. E a Braskem, naquele momento, se comprometeu a 3 coisas. Comunicar-se transparentemente, de forma transparente em relação às suas emissões. Aí, desde lá, você pode procurar os ouvintes podem procurar nossos inventários de gases de efeito de estufa, são publicados no relatório anual desde aquela época, estamos falando de 2009, hein? Investir em tecnologia para desenvolvimento de produtos com conteúdo renovável para remover CO2 da atmosfera e investir em fábricas nesse sentido. E a Braskem vem fazendo isso desde então. Em 2020, nós avaliamos como foram atingidos nossos compromissos, que não focaram apenas nesse lado de clima. Focaram em saúde e segurança das pessoas, resultados econômicos, a melhoria das condições gerais da ecoeficiência ou da gestão do lado ambiental, a parte social. Bom, um conjunto de 10 temas que foram compromissados naquele momento de 2009. Nós atingimos 85% do que queríamos. Ou seja, a entrega associada a compromissos. Em 2020, definimos um novo ciclo de melhoria. E aí, mais um fortalecimento dos compromissos do Braskem saiu naquele momento desse primeiro ciclo, com esse nível de resultado. E aí nós discutimos qual seria o nosso próximo ciclo. E aí anunciamos, a Braskem quer alcançar a neutralidade de carbono até 2050, reduzir as emissões em valor absoluto até 2015, em 15% até 2030, mesmo crescendo. Isso, para uma empresa que está em crescimento, é um grande esforço. Em 15% de valor absoluto, aumentar no nosso portfólio de produtos com conteúdo reciclado, saindo de 1 mil toneladas, mais ou menos, para alcançar 300 mil toneladas até 2025 e 1 milhão de toneladas até 2030. E aí, sem falar nos compromissos de biopolímeros, como já comentei, queremos chegar a 1 milhão de toneladas também, ou seja, há compromisso em andamento. E vocês podem consultar o nosso relatório anual. Até 2022, ou seja, até o final do ano, já tínhamos avançado em 31% do que nos comprometemos. Ou seja, concretamente, nós estamos movidos a compromisso e entrega. É claro que isso não é fácil em momentos onde a economia está
balançando, é mais difícil fazer, aí você vai se adaptando, mas a Braskem continua comprometida com esses metas de longo prazo. Muito bem. Então, já que você trouxe para a gente aqui quais são os esforços no plano de descarbonização da Braskem, vamos começar a analisar aqui a importante contribuição que a empresa pode dar, aumentando o uso de resinas recicladas. Só que para isso você precisa de resíduo de qualidade, embalagens que possam ser recicladas. Nem todas as empresas dispõem de volume, né, de montante para operar isso daí. Como é que você trabalha toda a cadeia produtiva para tentar sanar esse desafio? Esse Rosana, talvez seja o maior desafio de uma empresa como a nossa, porque imaginemos todo o ciclo dessa cadeia de valor. Produção de óleo e gás, ou produção de renováveis, produção do polímero na Braskem, depois esse polímero é transformado em um produto como esta garrafa, por exemplo. Esta garrafa depois é utilizada por alguém com seu conteúdo, bebe a água, eu reuso, nesse caso essa aqui é reutilizável, mas pode acabar sendo uma garrafa descartável. Essa descartável tem que ser coletada, essa coleta tem que ser de uma forma segregada, separada, e depois, só depois, vai para outro processo onde há reciclagem. A Braskem está aqui no início e quer estar lá no final. Imagine a dificuldade dessa articulação desses elos. E aí nós estamos vivendo justamente isso, porque ano passado nós alcançamos 54 mil toneladas de produtos de resinas com conteúdo reciclado, concretamente articulando cada um desses elos. Para que essa articulação aconteça, Rosano, o que é principal é que o econômico funcione. Porque se cada elo pagar o que se deve para o elo anterior, toda a oferta cresce. A dificuldade que nós temos hoje, Rosana, não é tanto de encontrar, claro que no econômico atual, não encontra um resíduo adequadamente separado, bonitinho, porque o econômico atual não consegue entregar isso. É necessário que haja um incentivo econômico para esse movimento. Esse é o principal que precisamos. Aí, com incentivo econômico, todos os elos vão se movimentar. O que é o incentivo econômico? São programas que exijam do último elo que haja conteúdo reciclado para que ele crie a demanda. Havendo a demanda, os preços sobem e começam a viabilizar os elos anteriores. Isso é o principal. Com isso, todo mundo acaba se encaixando. Essa é a nossa principal dificuldade hoje. Então, por esse motivo, a Braskem hoje, aqui no Brasil e fora do Brasil, precisamos de sistemas chamados responsabilidade estendida do produtor. Porque lá no final você coloca uma responsabilidade e aí começa o fluxo da demanda. É assim que nós entendemos que isso vai acontecer. Enquanto isso não existe, o que fazemos? Não ficamos de braços cruzados. Investimos em tecnologia, esse é o nosso papel também, esse é o nosso domínio. Nós investimos em tecnologia para que os produtos tenham melhor qualidade, para que o preço desses produtos de melhor qualidade também viabilize economicamente a situação. Investimos em tecnologia para novos processos de reciclagem, como comentei anteriormente, a reciclagem química. Isso está acontecendo. Então, não estamos de braços cruzados, há muito o que fazer, mas esse muito não é só das empresas. Há todo esse sistema que precisa ser modificado para sair da economia linear para a economia circular. Não à toa, né, Jorge, os especialistas destacam o papel primordial do setor público, criando políticas públicas de incentivo fiscal para que você realmente possa fomentar todos os elos da cadeia. Exatamente. Você tem toda a razão. E aí há uma série de movimentos que a Braskem tem feito nesse sentido, junto com sua cadeia, junto com a Biquim, a Biplast, que são associações do setor, internacionalmente com o Conselho Internacional da Indústria Química. Nesse momento, nós estamos discutindo como deveria ser o acordo global, trazendo contribuições para esse tema, o acordo global para a eliminação da poluição plástica. Há um acordo global sendo gestado, e nós estamos apoiando esse acordo global, porque entendemos que um acordo global vai empurrar políticas públicas também. Ou seja, tem o lado individual de cada país, mas imagine um acordo global, assim como o acordo de clima, que acaba influenciando o fluxo dessas políticas públicas. Agora, com relação, Jorge, a novos materiais, soluções tecnológicas que possam fazer com que a sociedade reduza o uso do plástico. A indústria tende a dizer que o plástico não é vilão, que o que falta é uma gestão adequada para colocar esse plástico de volta ali na circularidade, né, para a gente conseguir reciclar.
Mas hoje, na forma como a gente vê aí o plástico realmente contaminando o meio ambiente de uma forma voraz, reduzir o uso do plástico me parece que é algo essencial para a gente conseguir um determinado equilíbrio. Quais são as iniciativas que vocês têm em termos de logística reversa de embalagens e, por exemplo, contribuição para estruturar melhor as cooperativas de catadores? Bom, você trouxe dois pontos que poderiam melhorar a contribuição para a economia circular. A estruturação da cadeia, no início ali, digamos, no final, com a segregação adequada com os catadores. A Braskem, desde 2013, tem um programa chamado Ser Mais, que busca incluir e fomentar a melhoria dessas cooperativas de catadores. Ela hoje beneficia mais ou menos 900 a 1.000 cooperados em 30 cooperativas. É uma forma da gente fortalecer o papel dessas pessoas. Mas não podemos imaginar, Rosana, eu acho que assim, é claro para todo mundo, que essa é a melhor vida para as pessoas. Nós precisamos também pensar maior, pensar mais alto. E aí, uma das formas de incluir essas pessoas é fortalecer o seu conhecimento, para que elas avancem também como seres humanos. Então, não nos limitamos apenas a melhorar a vida dele como catador. Não é? É necessário ir além, ir além. Esse é um lado, digamos assim, da inclusão social que existe desde 2013 na nossa estratégia. O lado de design ou novas embalagens ou articulação dos elos da cadeia, a Braskem tem atuado também. Ano passado, nós lançamos um laboratório de desenvolvimento de design para que o que é utilizado pelo consumidor possa, de fato, ser reciclado. Então, a gente vê a economia linear fluiu para que a qualidade daquilo que é produzido seja mantida através das embalagens. Esse foi o principal foco, digamos assim, todos os anos e ainda é, né? Ou seja, se você quer comer um biscoito, não quer que ele esteja lá mole. Se você quer comer uma carne, não quer que ela apodreça. Se você quer tomar leite, não quer que ele se perca. Então, essa lógica da embalagem deve ser mantida de alguma maneira, porque aí está o principal impacto. A gente tem que lembrar que o principal impacto não está impacto colocado por toda essa necessidade de satisfação da alimentação ou do transporte, já dificilmente está no plástico. Eu vou trazer algumas informações para você entender o que estou falando. Está muito, principalmente, no conteúdo. No conteúdo. Você deve conhecer muito bem as nossas emissões decorrentes da produção de carne. Se você perde um terço dessa carne, você perdeu um terço dessas emissões jogando fora. Então, é melhor você embalar a carne, porque aí você não perde a carne. Então, nessa lógica, é necessário continuar tendo boas embalagens. Quando você produziu as embalagens, anteriormente as soluções foram, deixa eu colocar mais uma camada, um outro tipo de produto junto com esse. E aí foram produzindo embalagens que o conteúdo era mantido durante mais tempo. Isso é, a vida da carne durava mais. Isso precisa continuar, porém se preocupando agora como eu vou reciclar isso no final. Essa preocupação é que está entrando, e aí no nosso casulo, lançado ano passado, foi aqui em São Paulo, um laboratório de encontro todos esses players, o produtor, o usuário final da embalagem, o designer, a nossa turma de polímeros, todos juntos, para que rapidamente possam entregar soluções. Por exemplo, com a Antilhas, nós desenvolvemos um produto chamado Stand-Up Pouch, que ele fica sozinho, uma sacola que ela fica em pé sozinha, que normalmente ela é com várias camadas de plásticos, com um tipo de plástico só. Isso vai facilitar a reciclagem desse plástico, porque com várias camadas dificulta. Então, esse é o tipo de coisa que a Braskem faz para que todas essas cadeias, ou esses elos da cadeia, possam se articular. Só para esclarecer aqui para o nosso ouvinte, você mencionou o Casulo, gente, é um hub de inovação da Braskem, né, que reúne players aí interessados no ecossistema de inovação, exatamente para buscar essas soluções, no caso que a gente está discutindo aqui, dessas embalagens verdes. E o plástico verde, Jorge, esse que é feito a partir da cana-de-açúcar. A quantas anda? É a menina dos olhos da Braskem, né? É sim. Esse produto, como eu comentei, nossa primeira fábrica é de 2010. Essa fábrica foi, durante muito tempo, operou com a demanda menor do que nós podíamos ofertar. Mas nós insistimos, esse é o futuro, esse é o futuro. Hoje, a demanda é muito maior do que nós conseguimos ofertar. Ou seja, acertamos nessa aposta.
é a menina dos olhos porque é uma aposta no sentido certo, não apenas na diversificação da matéria-prima, mas também, e aí o ouvinte vai, imagine comigo, de onde vem esse carbono que está contido nesse plástico? Veio da atmosfera. Esse é o ponto principal deste produto. Ele é uma solução também para as mudanças climáticas. Para cada tonelada deste produto, são retiradas 3 toneladas de CO2, de gás carbônico da atmosfera. E então, ele é diferenciado por essa contribuição tanto para reduzir a dependência do combustível fóssil, como para melhorar a situação das mudanças climáticas. Por esse motivo, hoje, com todo o momento global, nós vendemos esse produto para em torno de 40 países. É realmente a menina dos olhos. Estamos com uma ampliação em conclusão, esperamos já concluir em breve, com mais 60 mil toneladas, e estamos discutindo uma parceria com a empresa tailandesa para fazer uma fábrica lá na Tailândia. Estamos também discutindo um projeto para fazer um produto similar, chamado polipropileno, nos Estados Unidos. Já temos uma parceria com a empresa japonesa, chamada Sojitsu, que vai produzir um outro produto químico chamado monoetileno glicol, que também entra na formulação dos plásticos. Então, essa é a lógica da Braskem. Nós entendemos que esse crescimento, nós chamamos de avenida de crescimento, né? É o que nós temos de diferencial. Renováveis, reciclados e fósseis, desde que tragam benefício para as mudanças climáticas. Muito bem, Jorge, a gente vai tratar agora de um tema delicado. O Senado promoveu uma audiência pública no dia 8 de abril para discutir a questão do afundamento do solo numa região de mineração da Braskem, lá no estado de Alagoas. Um afundamento que ocorreu no ano de 2018 e atingiu 200 mil pessoas. Existem críticas de que os valores oferecidos pela companhia para a indenização das famílias são insuficientes. A minha pergunta: a empresa não teme que isso afete a reputação da companhia e, por conseguinte, abale o pilar de governança? Obrigado por trazer esse ponto, Rosana. Eu acho que é importante, primeiro, pontuar o que aconteceu ali e que todos os seus ouvintes entendam nossa posição de responsabilidade nessa questão. A Maceió, e essa mineração, acontecia durante muitos anos. Não tínhamos nenhuma expectativa de que aquele fenômeno pudesse acontecer. Até o momento, com N estudos técnicos, ninguém consegue afirmar que foi a mineração ou a causa ou a consequência dessa situação de algo mais. Então, mas, concretamente, a Braskem não esperou essa situação causar algo que, de fato, trouxesse alguma perda naquela região para as pessoas do ponto de vista de vidas. Nós temos que entender que a segurança das pessoas, para a Braskem, é fundamental. Então, nós decidimos, vamos intervir, vamos negociar com as autoridades para ver qual seria o processo de intervenção que seria adequado para aquela região. E desde 2018, quando isso aconteceu e foi identificado, a Braskem vem se posicionando de forma responsável nessa questão. Felizmente, nenhuma pessoa faleceu. Ninguém se machucou. Porque, antecipadamente, a esse movimento do solo, como você fala, afundamento, as pessoas podem pensar, não, criou-se um buraco enorme. Não, o solo se movimentou. De fato, houve afundamento no sentido para baixo, não é? Mas, assim, se aumentou um pouco, sim. E aí a questão da segurança pode acontecer algo mais grave, aí nós começamos a avaliar, discutimos, é melhor a gente intervir e movimentar as pessoas. O valor da indenização foi completamente negociado com as autoridades. Esse tema das indenizações, aí, felizmente eu acho que essa questão é uma questão de opinião. Para chegar no valor, foram contratadas diversas empresas de consultoria, alinhamento com o Poder Judiciário, etc., e se chegou ao valor. E essas pessoas todas se movimentaram, quase todas já se movimentaram do local, aceitando esse valor da indenização. Então, a questão, eu sempre digo para as pessoas que me perguntam sobre esse assunto, o problema não é ter problema. Claro que nós não queremos ter esse tipo de problema, mas o problema é lidar mal com o problema. E a Braskem tem se posicionado lidando de forma responsável, alocando recursos, se comprometendo claramente com as autoridades no sentido da solução daquela questão.
e esperamos ainda deixar um legado positivo, assim, queremos, né, com o tempo, quando tudo estiver sendo resolvido nessa cidade e nessa região, que a Braskem há tanto tempo está lá, e trazendo contribuições de forma positiva para o desenvolvimento econômico daquela região e continuar trazendo. Quais são os esforços da empresa para ter um time mais diverso? Eu sei que vocês têm uma meta de ter 30% de mulheres em cargos de liderança nesse ambiente que ainda é muito masculino, né, Jorge? Como é que vocês vão fazer para atrair os talentos femininos e não só atrair, mas fazer com que eles ascendam na empresa e possam, inclusive, compor o conselho de administração? Excelente pergunta, né? A equidade de gênero é sempre uma questão que surge associada à sustentabilidade, associada aos direitos humanos. É sempre importante a gente tratar desse assunto, inclusive porque a Braskem tem a questão do foco nas pessoas. Se vocês olharem para o logo da Braskem, ele tem um lado meio amarelo, um lado meio azul. Para a gente, o amarelo significa a energia das pessoas, a nossa relação positiva com o lado humano, e o azul com o lado da sustentabilidade, com o lado da entrega do lado ambiental, do lado... Essa é, digamos assim, a forma que a Braskem se posiciona sempre. Pelo lado social, pelo lado humano, a Braskem tem sempre definido metas de avanço, como você colocou, as metas de avanço no lado de equidade de gênero, o número é 40%, nós queremos até 2030 alcançar 40% de mulheres na liderança. O foco já é mulheres na liderança, porque entendemos que é isso que precisamos. Só te dar um exemplo da minha equipe, eu tenho 3 gerentes, as 3 são mulheres. As 3 são mulheres. E eu tenho 16 pessoas na minha equipe, são apenas 3 homens. Então, essa é a lógica que nós estamos fazendo de propósito, assim, com o movimento de construção dessa diversidade, não apenas na questão de gênero, mas também na questão de raça. Sabemos a questão dos negros aqui no Brasil. Isso devido à posição da Braskem, geograficamente, está no Rio Grande do Sul, em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Bahia. Nós temos um número de negros em torno de 30%. Queremos chegar a 38%, porque é o que entendemos que é possível de avançar com a lógica de mão de obra disponível e possivelmente sendo incentivada. Definimos uma série de programas focando a inclusão dessas pessoas, a inclusão das pessoas, não apenas os negros, também as pessoas pobres, podemos dizer assim, de menores recursos, é uma preocupação nossa, porque é uma das formas, a Braskem, olhando pelo lado humano, é uma das formas de você incluir também o lado social na sua vida, né, na sua vida empresarial. Então, nessa lógica, temos esse conjunto de metas e definimos uma série de melhorias nos processos para que essas metas sejam alcançadas. Agora, não importa somente ser uma empresa diversa, ela precisa ser inclusiva, ou seja, criar um ambiente acolhedor para que as pessoas desenvolvam seus talentos, para que as pessoas floresçam. Porque não adianta você ter ali representatividade em várias minorias se ela, por exemplo, não tem voz na empresa, se ela se sente incomodada, se ela não pode ser o que ela é. Tem tido alguma mudança na Braskem nesse sentido, em processos ali, não só na hora do recrutamento, mas capacitação, mentoria, para que as pessoas realmente possam se sentir incluídas? Sem dúvida. Você comentou o lado de buscar, né, trazer para dentro o recrutamento de pessoas. Vamos começar pelo lado dos estagiários, né? Estagiários, acho que já deve estar no 3º ou 4º ano, que o processo é às cegas, e temos processos também dedicados a esse tipo de pessoa, ou seja, um momento bem proativo, no sentido de encontrar pessoas para que essa diversidade possa ser buscada. E também no nosso processo de seleção. Não é que a gente vá trazer cotas. Na Braskem não há cotas. Não há cotas na Braskem. Porém, há uma indicação clara de objetivos a alcançar. E com esses objetivos a alcançar, todas as áreas de alguma forma se envolvem, porque esses objetivos são compartilhados. Não é objetivo de um ou de outro, são de todos, são de todos. E essa lógica de inclusão vem com o envolvimento geral do processo de liderança. Como eu te comentei, eu selecionei na minha equipe 3 mulheres para serem gerentes. Então, aí, uma delas é negra.
Uma delas é negra. Então, isso cada líder vai fazendo e na oportunidade que tem, isso vai alcançando. E é claro que os processos de conhecimento no assunto vão melhorando, vão buscando parcerias com organizações não governamentais que tratam do assunto. Então, essa lógica é a melhoria dos processos. Mas, de uma maneira geral, nós não trabalhamos com cota, trabalhamos com objetivos e melhoramos nossos processos para esses objetivos serem alcançados. Muito bem, Jorge, eu quero muito te agradecer a participação aqui no CBN Sustentabilidade. Você vê, meia horinha já voou. E quero te agradecer em especial por essa frase, que eu acho que ela ilustra bem o caráter da agenda ESG. É preciso amadurecer para ser verde. Então, olha, um beijo para você e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Rosana. Muito, muito obrigado. Eu conversei com Jorge Soto, diretor de Desenvolvimento Sustentável da Braskem. Além de ter acesso ao conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site, no aplicativo da CBN ou na sua plataforma preferida. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade minhas produtoras Letícia Valente e Yasmin Caetano, nos trabalhos técnicos Daniel Mesquita e na edição Rafael Furugem. Um beijo para você e até semana que vem. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.